Ai, finalmente, obrigado, finalmente conseguiram fazer algo decente. Mas os detalhes vocês vão saber aí, porque a gente vai comentar tudo sobre o novo filme da Marvel, O Quarteto Fantástico Primeiros Passos. O filme que tinha muita expectativa e, claro, muitas dúvidas sobre o que aconteceria a partir de agora. E claro que a gente já preparou aí alguns outros vídeos que vão sair consecutivamente a este na próxima semana, beleza? E bom, vamos lá começando sobre o que se trata Quarteto Fantástico, né? Esse novo filme da Marvel que tinha muita expectativa. O filme se trata de um novo filme da família mais querida da Marvel, o Quarteto Fantástico, que traz aí 4 personagens principais, né, como protagonistas, que são os 4 cientistas da família basicamente, né? A família como eles são considerados, porque eles são muito próximos e muito amigos. Então é um quarteto composto por Reed Richards, que seria o Senhor Fantástico, ou Homem Elástico, se você quiser, né? Mas não faz muito sentido, porque tem outros personagens com esse nome, que é o líder e o homem mais inteligente do mundo, pelo menos dentro do quarteto ele se intitula dessa forma, porque dentro do universo da Marvel ele divide aí com um pessoal, né, esse título. Mas enfim, temos depois os irmãos Sue e Johnny Storm, que respectivamente são a Mulher Invisível e o Tocha Humana, e também Benjamin Green, que seria o Coisa, né, que é o melhor amigo de Reed Richards. E claro que tem ali um envolvimento amoroso entre Reed Richards e Sue Storm. Fora que um relacionamento um pouco complicado de amizade entre o próprio Ben e o Johnny, que não se dão ao mesmo tempo que se dão bem. Então eles são amigos, né, por osmose ali, e que acabam, né, tendo ali um certo afeto. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, essa família fantástica acaba evoluindo, né, como os próprios personagens, mas ainda assim dentro da sua própria realidade. E é basicamente sobre essas questões e também, né, um grande inimigo, um dos maiores inimigos tanto da Marvel, mas, claro, do próprio Quarteto Fantástico, que é o grandioso, literalmente, Galactus, o Devorador de Mundos, conhecido também como uma entidade cósmica, ou, se você preferir aí, em algumas vertentes, um celestial. O filme vai abordar, então, a questão de que Reed Richards e o Quarteto Fantástico meio que são os únicos heróis desse mundo. Aparentemente um mundo meio que paralelo aos filmes que a gente conhece da Marvel, e que foi um ponto assertivo, eu diria, né? A gente comenta um pouco mais nessa parte do vídeo. Onde eles têm ali basicamente tudo sob controle, onde a humanidade acabou evoluindo, né? A uma, né, questão ali mais unificada realmente, né? Onde os países estão meio que em paz e que levam muito em consideração o que o Quarteto Fantástico está dizendo, indo até mesmo como uma forma de governo, né, do próprio Quarteto Fantástico em muitos momentos, onde o que eles falam é seguido pelos governos do mundo, basicamente é isso. Eles meio que unificaram o mundo, trazendo a paz para o mesmo. Mas como toda paz, tem sempre aquele detalhe, né? Tudo que está em paz acontece alguma coisa. E claro que essa paz foi posta à prova depois de uma pequena visita do Arauto de Galactus. A Arauta? Tô zoando. O Arauto de Galactus, a surfista prateada. Uma personagem meio, né, desconhecida do universo dos quadrinhos, que é sim, né, de um universo um pouco diferente, pois os Arautos de Galactus são personagens que, né, basicamente são os surfistas prateados que escolhem esses mundos que Galactus vai consumir. Já foi homem, já foi mulher, como a gente viu nessa versão aqui, beleza? Então não precisa ficar histérico não, porque sim, já teve uma versão, né, surfista prateada nos quadrinhos. Então calma, mantenha os surtos sob controle. Beleza? E ela traz então a palavra de Galactus, de que basicamente o mundo foi marcado para morrer. Galactus, o Devorador de Mundos, está chegando na Terra para consumir o planeta. Claro que ninguém ficou tão contente assim, e agora o Quarteto Fantástico tem uma braba, né, nas mãos aí para tentar resolver esse BO. Eles então vão até Galactus para tentar negociar de alguma forma para que ele não consuma o planeta Terra. Claro que tudo começa a ficar ainda pior, né, depois disso. E a partir daqui são alguns spoilers, então eu vou deixar para mais para frente pro vídeo.
Beleza? Então o filme basicamente se trata disso, uma invasão, né, alienígena no planeta que pôs em risco a humanidade. E agora cabe ao Quarteto Fantástico resolver esse problema. E vamos agora para as questões aí positivas e negativas. O filme traz muitas coisas interessantes, traz o próprio conceito, né, do Quarteto Fantástico bem legal, de uma forma que lembra o que eles fizeram no próprio Superman. Resumindo a história de origem deles nos primeiros minutos do filme, mas como algo um pouco mais criativo do que o próprio Superman. James Gunn, né, resumiu a origem do Superman com frases escritas na tela, né, tipo, bem assim, escrito mesmo. Já no filme do Quarteto Fantástico, eles resumem, né, com um apresentador de televisão apresentando, né, uma entrevista do Quarteto Fantástico, falando sobre eles ali em um monólogo. Então eu achei um pouco mais criativo, né, dessa forma. E claro que a história e o roteirista e o diretor já colocaram essa perspectiva, né, de que o mundo e os telespectadores que vão assistir o filme já conhecem esses personagens. Tem esse breve resumo ali de 5, 10 minutos no começo do filme e pronto, a gente já está introduzido nos personagens. Eu acho que falta muito, né, desse dinamismo nos filmes de super-herói, né, que a gente não precisa ter aí uma nova apresentação de personagens que a gente já conhece. Até mesmo eu fico preocupado com uma nova adaptação de Batman, que a gente já sabe de tudo isso. Mas como está nas mãos do James Gunn, que fez agora o Superman, eu acho que vai ser algo que ele não vai fazer uma nova história de origem. Ou como está caminhando, né, agora o próprio Quarteto Fantástico, eu já fico despreocupado na questão dos X-Men, que não precisa de novo de uma história de origem sobre esses personagens. A gente já conhece eles e muito bem, né? Porque já foi contada essa história de origem quantas vezes no cinema, né? Então é basicamente isso que Quarteto Fantástico faz seguindo essa nova linha, né? Que a gente está vendo sendo construída. O filme também traz aspectos visuais e de fotografia bem interessantes, assim, lindíssimo. É um filme muito bonito, com uma paleta de cores diferente, um visual bem diferente e único, e o filme traz uma personalidade. A Marvel precisa, urgente, parar de imprimir filmes iguais, coloridos e todos a mesma coisa. Cada projeto precisa se bastar por si só, ter a sua própria identidade. A gente vê cada vez mais projetos, né, sendo esquecidos, né, em questão da Marvel, porque é qualquer coisa, sem alma. Nesse filme aqui, eles conseguiram achar a alma do Quarteto Fantástico e trazer para dentro das telas, lembrando bastante aspectos dos próprios quadrinhos. E é isso que a gente precisa ver mais nos cinemas, né? A gente viu o James Gunn apresentando isso com o Superman nesse mesmo mês, e eu achei muito foda. É um mês muito bom. Ai, muito obrigado. Finalmente, um filme bom de Superman e um filme bom de Quarteto Fantástico. Meu Deus, a gente tava precisando, né? Então, assim, o filme traz muitas coisas legais, já traz ali ideias que a gente nem viu nos filmes anteriores. Aqui já acontece muita coisa. Então, o Quarteto Fantástico já são os heróis da Terra, porque eles são os únicos heróis da Terra que aparentemente é separado do universo que a gente conhece, do UCM, né? Não tem conexão com nenhum outro herói. Eles são os únicos heróis do mundo ali, nesse universo, nessa realidade paralela. E isso acaba facilitando o roteiro de trabalhar esses personagens. Então tudo que eles fazem sendo grandioso não vai afetar outras histórias, por exemplo, né? E isso acaba se desconectando um pouco, ao mesmo tempo que a gente fica contente de ver um filme bom, né? Porque não precisa necessariamente ficar conectando com outras coisas. Aparecem muitas referências aos quadrinhos, referências à própria Marvel, menções, né, sobre... eu tenho a menção de um país, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, né? Uma pequena cena que mostra ali que o presidente daquele país não está presente, fazendo referência à própria Marvel, né, das consequências de algumas paradas. Então tem todos esses easter eggs que você vai achando dentro do filme que vão fazer essas conexões. Não precisa você colocar ali uma enxurrada de coisa para conectar ou simplesmente ficar se apoiando em outros projetos. Ele precisa ter identidade, e Quarteto Fantástico tem essa identidade. Ele traz aí um filme bem legal, interessante e divertido, trazendo finalmente um Galactus, né, um homem gigante. Pô, é isso que a gente quer, um homem gigante, não uma fumaça, né, que engole planetas.
A gente quer ver essas coisas na tela, não algo puxado pro realismo. Você tá vendo um cara que se transformou em pedra, um humano que pega fogo, uma mulher que fica invisível e um homem borracha, e você quer pôr realismo na parada? Como? Não existe. Então, a gente ter aí um homem gigante andando por Nova York é sensacional, sabe? É, tipo, insano. Eu gostei muito do filme, como vocês podem ver, eu estou meio eufórico, né? Tá recente aqui na minha mente, e eu fico repassando as cenas, e meus amigos, que cenas. Muitas cenas de ação, muitas cenas legais, visualmente não é estranho, né? Algumas coisas. Tem alguns momentos ali que o CGI acaba pecando, principalmente em alguns momentos, sei lá, do próprio Galactus, quando dá muita ênfase, né, no rosto dele. E claro, agora na parte de spoilers aqui, beleza? Porque vamos ter aí que falar de Franklin Richard, que é o filho de Sue Storm e Reed Richard, que é assim, insano de poderoso. Mas no filme isso fica subentendido, porque Galactus precisa do Franklin Richard, né, que é o bebê, para consumir a fome insaciável dele. E por isso a trama acontece. Quando eles vão falar com Galactus, ele diz que ele precisa do bebê. Se eles entregarem o bebê, ele pouparia a Terra. E aí, é claro, né, não vai entregar. Ainda mais que Pedro Pascal não sai entregando criança por aí, né, como vocês estão ligados. Não entrega nem o dos outros, imagina o dele. Então ele fala que não, e eles armam vários outros planos. E meus amigos, e aí nessa pegada, né, do bebê, em alguns momentos ali você fica meio, né, com o CGI do bebê. Mas não se engane, não é todo o tempo que tem CGI no bebê, e é um bebê de verdade, basicamente, né? Então é difícil pôr o bebê de verdade? Aparentemente não, porque eles fizeram. Por que não colocaram em outras produções, né? Cada produção é única, né? Mas enfim, não é difícil, gente. É só querer fazer. Ah, é porque o bebê fica irritado. Beleza, dá tempo pro bebê. Grava quando o bebê tá disponível, ou quando o bebê quer gravar, né? Ele não quer, né? Não quer um bebê. Mas quando ele tá calminho, ou esse tipo de coisa, sabe? Eles querem apressar e ser do tempo deles. Não é assim que funciona. E aqui eles dão tempo, sabe? Apesar do tempo ser uma questão aqui no filme, que tem uma passagem de tempo bem rápida, né? As coisas acontecem muito rápido, saltos de tempo acontecem muito rápido. Tipo, a Sue Storm descobre que tá grávida, logo ela já tá de barrigão, daqui a pouco já nasceu, então as coisas acontecem muito rápido porque precisa disso, né? As coisas precisam acontecer, senão a gente ia ficar vendo 2 dias ali da parada. Não funcionaria, eu acho, né? Então, isso acontecer me traz aspectos das próprias HQ, sabe? Que não fica de tanta enrolação quanto alguns filmes, sei lá, querendo fazer trilogia, sabe? Então, acho bem legal isso. E nessa questão, né, de as coisas acontecerem, Reed Richard finalmente é inteligente, sabe? Um cara que resolve os problemas, que consegue pensar, admite as suas falhas em vários momentos, coisa que é comum, mesmo ele não gostando, né? Fica nítido que ele não gosta de não saber as respostas, e a todo momento buscando respostas. Eu acho que o Pedro Pascal acabou entregando um bom personagem, o Reed Richard, e finalmente um roteirista que conseguiu fazer, né, com que o Reed Richards pareça realmente inteligente, com várias engenhocas e claro, invenções que, como eu disse, levariam tempo. Mas como o filme precisa que esse tempo avance, as construções, né, as coisas que o Reed Richards precisa fazer acontecem muito rápido, né? Juntou o planeta todo para construir ali umas torres. Vai acontecer muito rápido. Tipo, tem ali pequenas cenas de como eles estão construindo, mas ainda assim as coisas acontecem muito rápido. Cenas insanas de ação. A cena do buraco negro, meus amigos, muito boa. Sue Storm dando a luz, né, ao Franklin Richard no meio, basicamente, de uma supernova, né, ou ali no horizonte de eventos, enquanto enfrenta a surfista prateada. Reed Richards tendo que resolver as questões matemáticas e físicas quânticas para fugir de um buraco negro. A Sue Storm dando a luz, tendo que sumir com a nave. Cenas, assim, absurdas. Os efeitos são muito bons, as coisas acontecem de uma forma bem interessante, nada fica estranho e é um filme divertidíssimo. Eu até gostaria de assistir de novo, sabe, no cinema, porque é sensacional. O filme realmente conseguiu fazer muitas coisas legais.
um ponto ou outro ali de roteiro, ou coisas assim que acabam, né, pontuais ali, que forçam as coisas para certas outras coisas acontecerem, acabam, né, incomodando, sei lá, a parte em que eles estão enfrentando o Galactus, né, que acaba sendo um pouco nerfado para que essas coisas aconteçam, mas com a desculpa de que ele quer o Franklin Richard intacto, então ele está segurando o bebê ao mesmo tempo que está tentando enfrentar ali o Quarteto Fantástico. Então ele não utiliza todo o poder que tem, pode ser aí uma forçação do roteiro. Ou o Quarteto Fantástico não indo atrás do bebê diretamente, querendo parar o Galactus ao invés de tirar o bebê do caminho dele, também pode ser aí uma forçação do roteiro. Mas ainda assim, nada que vai estragar a sua experiência, entende? Mas ainda assim, o filme entrega demais. E bom, eu talvez tenha me alongado um pouco, o editor vai ficar aí meio puto, mas ainda assim eu ficaria aqui muito tempo falando sobre o filme, porque é um dos grupos, né, de personagens que eu mais gosto, talvez o que eu mais gosto, eu gosto mais de Vingadores, pra vocês terem uma ideia. Eu li alguns quadrinhos quando eu era adolescente, e eu acho que, sim, o filme conseguiu entregar algo que a gente precisava demais. Quarteto Fantástico, e eu espero agora muito de X-Men, que também precisa ser insano, porque a gente tem animações legais, a gente tem histórias nos quadrinhos legais, mas filmes dos X-Men eu acho que só alguns que salvam. Apesar de ser uma franquia à parte, né? Que trouxe filmes interessantes para sua época, mas a gente precisa avançar, sabe? Está muito preso ali a só aquele pequeno grupo. Então eles precisam aumentar isso ainda mais, principalmente envolvendo outros super-heróis, mesclando as coisas, né? Como o próprio Quarteto, junto com Vingadores, X-Men. Meu Deus, Guerras Infinitas vai ser uma maluquice, galera. Se prepara, porque aparentemente a Marvel vai conseguir, né, se alinhar. O chefão falou que eles vão dar uma reduzida nas produções, vão colocar o trem nos trilhos, vão dar uma calma, né, ali nas produções, tentar entregar uma qualidade diferente em cada título, sendo ali, não sendo mais uma impressão de filmes, basicamente, que pela desculpa era porque ele estava fazendo alguns testes, sabe, nessas produções, mas aí vocês estão ligados, né, era só fazer uma grana rápida, que acabou não dando tão certo assim, apesar de ter dado certo. Então vamos ver aí o futuro, que é muito promissor da Marvel, beleza? Então vamos agora para a nota e a minha finalização aqui e a conclusão do vídeo. E bom, Quarteto Fantástico entrega um filmaço, na minha opinião, um dos melhores filmes da Marvel, um dos melhores filmes dos últimos tempos, sem dúvida alguma, e faz julho de 2025 ser insano, se colocando ali, né, num patamar bem, né, competitivo com o Superman, e eu diria que Superman aí precisa correr nas bilheterias, o que eu acho difícil, né, agora. Então, Quarteto Fantástico provavelmente vai acabar passando o Superman, mas ainda assim, né, são ótimos filmes para um mês bem legal aí, que foi esse de super-heróis, meus amigos. Faz tempo que a gente não vê algo, né, desse nível aí acontecendo no cinema. Traz muitos conceitos, muitas ideias de retrofuturismo, né, na sua, né, ambientação do Quarteto Fantástico, de como o quarteto conseguiu avançar a humanidade, né, com tecnologia e coisas do tipo. Vemos aí, de fato, a família, né, Quarteto Fantástico no cinema de uma forma interessante. Os personagens e os atores conseguem ter ali uma entrosação muito top. E, claro, um filme, narrativamente falando, bem interessante, bem legal, bem divertido e com várias cenas muito legais, várias referências para os nerds, mas ainda assim uma boa obra para quem não conhece, né? Basicamente, o Quarteto Fantástico, eu recomendo demais. E para mim, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos é uma nota 9, isso mesmo, um belo 9 assim, redondão, quase 10, uma coisinha ou outra eu acho que acabou faltando, sei lá, um andamento um pouco mais calmo em alguns aspectos, ao mesmo tempo que precisava acontecer muita coisa, o que, sei lá, se eles arrastassem 10, 15 minutos do filme, ficaria, eu acho que um pouco melhor, né, para as coisas acontecerem de uma forma interessante, mas ainda assim o filme consegue entregar tudo o que precisava. Um Reed Richards inteligente, uma composição de personagens legal, talvez uma composição que se equipare ao próprio Guardiões da Galáxia, sabe? Então é bem legal ver como foi entrosado, sabe? A Marvel finalmente conseguiu entregar um filme muito bom que nem parece da Marvel, para vocês terem uma ideia, sabe? É triste dizer isso, mas é verdade.
os últimos anos foram muito difíceis aí. Salvo algumas exceções, né, como o próprio Guardiões da Galáxia, que é de James Gunn, o próprio Deadpool, que veio de outra perspectiva, então algumas coisas ali fora da curva, ao mesmo tempo que a Marvel estava entregando aí uma cacetada de filme igual, né? Então ver esse aspecto diferente, tanto visual quanto em questão de história, é um ponto muito bom e é um filme que eu recomendo demais, O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E claro, fica aqui com a gente tem muitos outros assuntos aí para tratar ainda. A gente tem aqui a nossa playlist da Marvel, a playlist de resenhas de 2025, que você encontra aqui, e também eu vou deixar aqui a nossa playlist de super-heróis, beleza? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!